Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Thaís, Thaisinha. Eu fiz o 59º TLC de Paraíso e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês da palavra. Eu fiquei muito feliz de receber o convite, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e principalmente pelo convite, né? Para quem sabe, para quem me conhece, sabe que eu morro de vergonha, de medo de falar e de dizer sim, né? Mas hoje eu tô aqui firme e forte para falar um pouquinho com vocês. Eu vou falar hoje sobre a negação de Pedro. Eu escolhi essa passagem porque é uma passagem que, sei lá, eu tenho me marcado muito, assim, eu li ela muitas vezes e me marcou, cada vez foi diferente um pouquinho. E eu vou ler um pouquinho para vocês, mas antes de começar eu quero pedir para você, aí de casa, rezar a oração do Espírito Santo comigo, para ele me conduzir nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A passagem que eu vou ler para vocês agora é Lucas 22, versículos 54 ao 62. Prenderam-no, então, e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu-o sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou-o. Mulher, não o conheço. Pouco depois, viu o outro e disse: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Bom, gente, eu fico imaginando, né? Tipo, imagino como que foi. E, assim, no momento que eles prendem Jesus e Pedro seguindo ele, né? Eu imagino Pedro bem nervoso, né? Com medo, ansioso, o coração tava acelerado. Imagino como ele ficou, né? Tipo, arrependido, mas com muito medo, né? E no momento que ele olha para Jesus e vê o olhar de Jesus para ele se arrepende e ele chora. Ele chora amargamente, assim, com aquele arrependimento, né? De lembrar que Jesus já sabia o que ele ia fazer, né? Que ele ia negar ele por 3 vezes. E Jesus, que tinha ele como amigo, né? Ele perdoou Pedro e Pedro se arrependeu, né? Então, eu acho muito lindo essa história, porque, tipo, muitas vezes nós temos muitas oportunidades, né?
na vida de dizer que conhece Jesus, de poder falar sobre Jesus, de poder compartilhar a história dele, de poder compartilhar até testemunhos, né? E nós negamos porque por medo, às vezes por insegurança, nós falamos não, né? Às vezes muitas pessoas precisam de nós, né? Tipo, as pessoas que moram na rua, às vezes pedem uma ajuda e a gente diz não, né? Às vezes por insegurança e medo. Às vezes a gente passa do lado de uma pessoa na rua que a gente conhece e a gente não diz nenhum oi, né? Às vezes a gente acorda de manhã estressado já, né? Porque tá atrasado, ou às vezes a gente acorda extremamente emburrado, né? Porque e muitas vezes a gente nem bom dia a gente fala para nossa família. Muitas vezes nós temos aquela sensação de que tipo, ai, eu errei e Deus se afastou de mim, né? E não é assim. Me colocando no lugar de Pedro, né? Muitas vezes, muitas dessas situações que eu disse para vocês, insegurança, medo, muitas vezes as pessoas já me fizeram convites pedindo para eu falar de Deus e eu sempre dizia não, porque eu tinha medo de falar, medo do que as pessoas iam falar, medo do que as pessoas iam achar. E eu me importava mais com as pessoas do que com Deus e comigo mesma. Muitas vezes, em várias situações. Muitas vezes, nós esquecemos que Deus é nosso amigo. Quantas vezes temos medo de Deus? Quantas vezes temos medo de Ele ficar bravo com nossos erros, de se afastar, sendo que é nós que se afastamos dele, né? E eu vou falar um pouquinho de muitas coisas, né? Mas eu queria falar muitas coisas. Mas uma coisa que aconteceu comigo sempre eu já neguei Jesus bastante vezes, né? Igual eu disse pra vocês, momentos de poder falar dele. Precisei passar por algumas coisas para poder entender que ele não se afasta de mim, que quem se afasta dele sou eu. Quantas vezes eu não errei e eu deixei de rezar, porque eu falei, se eu não posso rezar, eu não sei o que rezar, porque Deus tá bravo comigo e ele não vai me ouvir agora. Sendo que estava ali me vendo, né, me ouvindo, sabendo que... E eu sabendo de tudo isso, mesmo assim eu sentia medo. Medo de poder rezar, porque eu falava, gente, não posso rezar. E eu dormia triste, eu ficava o dia inteiro triste, passava dias tristes, porque eu me afastava de Deus, assim. Só que engraçado que com essa situação que aconteceu, né, esse ano, essa pandemia, não sei se isso aconteceu com mais alguém, mas tipo, eu me senti muito mais próxima de Deus. Eu tive a oportunidade de dizer sim para muitas coisas, porque uma das coisas que eu dizia não era, vamos supor, minha mãe chegava em mim e falava assim, nossa, vamos ler, vou ler essa passagem da Bíblia aqui para você ver, para você ouvir rapidinho. Eu falava, não, mãe, não quero ouvir. Eu não vou ouvir, não quero não. E aí eu ia pro meu quarto, me trancava, né? Não ouvia, dizia não. Só que esse ano tudo mudou, assim.
eu tive a oportunidade de ouvir muito de Deus, assim, né? Eu me aproximei mais da minha mãe, de família, assim, né? Tipo, ela às vezes lê a Bíblia. Eu tive mais eu consegui dizer sim a começar a ler a Bíblia. Eu consegui dizer sim a ver vídeos falando de Deus, porque nem isso eu às vezes gostava, sabe? E claro que assim, tudo é um processo, né? Tipo assim, não assim, eu tenho trabalhado isso já há muito tempo. O TLC me ajudou muito a me aproximar de Deus. Só que esse ano foi um ano diferente pra mim, porque eu acho que às vezes eu me sentia sozinha, né? Porque às vezes a gente se sente sozinho, às vezes, por mais que a gente tenha muitas pessoas à nossa volta, a gente se sente sozinho, a gente se sente triste, né? Às vezes a gente acha assim, nossa, eu tô sozinho, não sei o que fazer. E a primeira coisa que eu fiz, isso foi, vou dar um testemunho aqui, foi no carnaval. Eu lembro que eu queria muito sair, né, tipo, no carnaval, só que como sempre, eu sempre, né, tava devendo e não tinha como eu ir pra uma festa, alguma coisa assim. E aí do nada, assim, tipo, à noite, foi numa sexta-feira, eu lembro direitinho, que foi nesse ano, tá? Eu estava em casa, né, tava assistindo uma série, só que a série acabou, a série acabou, e eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora? E eu falei, acho que eu vou ler a Bíblia. Só que eu nunca fui muito de ler a Bíblia, assim, né? Porque eu sempre ficava confusa, eu não entendia muito. Ficava, gente, eu não tô entendendo nada, né? E aí eu falei, eu vou procurar alguma coisa, tipo, alguém que ensine um pouco sobre a Bíblia, né? Tipo assim, como ler ou como entender a Bíblia, né? E tal. E aí eu falei, vou procurar. E aí eu achei uma moça que chama Fernanda Zapparoli. E assim, o vídeo dela mudou muito, muito a minha vida, assim, porque me ajudou a entender, não entender não, a aprender um pouco sobre como ler a Bíblia, né? E até ela indica esse livro aqui, A Bíblia no Meu Dia a Dia, né? E eu tenho que, tipo assim, não é todos os dias que eu leio a Bíblia, mas eu sempre tô tentando o máximo possível estudar para poder entender a palavra de Deus de verdade, porque eu sempre que eu pegava assim até salmo às vezes eu não queria ler, eu dizia não vou ler porque eu não tô entendendo, mas eu sabia que Deus estava me preparando muitas coisas, né? Inclusive eu vi esse vídeo, né, sobre a Bíblia. E depois eu vi outros vídeos e outros vídeos. E com os outros vídeos, eu fui me aproximando mais ainda. Fui entendendo mais, fui sentindo uma fé mais forte do que eu esperava, assim. Eu fui conhecendo Jesus de uma maneira, assim, que eu jamais conhecia, sabe? Me abrir para Jesus, conversar com Jesus, com Deus, né? Nas minhas orações. Era difícil eu conversar com Deus. Eu sempre rezava assim, uma oração tipo Pai Nosso, Santo Anjo e ia dormir. Eu não tinha aquele diálogo, né? Tipo, como se ele fosse meu amigo. Mas esse ano eu tive essa oportunidade. Porque assim, tivemos um tempo sozinhos, né? Ficamos um tempo de quarentena. E nesse tempo que eu fiquei de quarentena, eu pude ter um tempo a mais com Deus, né? E entender assim que Ele realmente escolheu para minha vida, né? Inclusive coisas que eu nem imaginava, tipo cantar. Eu nem sabia que eu gostava de cantar. Eu sabia que eu gostava de cantar, mas assim jamais imaginei cantando. Eu falando aqui com vocês, contando essa história. E quantas e quantas vezes eu já não neguei Jesus, né? Igual eu disse pra vocês, com a minha mãe. Às vezes
eu fui orgulhosa demais em várias situações, tipo, perdoar pessoas. Se tem uma coisa que eu não conseguia nessa vida, era perdoar. Tipo, a pessoa me fazia, me magoava, eu sentia raiva, ódio, e eu não conseguia perdoar. Mas esse ano foi diferente, assim, eu tive que viver muitas coisas, eu tive que viver perdas, eu tive que perder muitas pessoas para eu poder perdoar, né? Eu tive que, para eu poder, no fundo, arrepender de muitas coisas que eu fiz e me perdoar. Que até me perdoar era difícil. Eu me sentia muito culpada por muitas coisas, mas eu sei que às vezes era coisa assim, por coisa boba, né? E eu pergunto pra você hoje, quantas vezes você já negou Jesus? Às vezes no orgulho, às vezes no medo, na insegurança, às vezes na inveja, às vezes nos momentos difíceis da sua vida. E o que eu queria dizer pra você nesse momento é: se perdoe. Se perdoe. Perdoe. Perdoe as pessoas. É difícil, é demorado. Eu mesmo demorei, acho que uns 20 anos para perdoar uma pessoa. Mas perdoe. Perdoe. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é: não tenha medo de dizer sim para as coisas de Deus. De dizer sim para as escolhas que Ele faz na sua vida. Ele sempre, sempre estará com você. Deixe Ele ser o centro da sua vida. Imagine um momento com Deus agora. Converse com Ele, diz o que você sente, diz o que você está pensando, diz algo que você sempre quis dizer para Ele e não pôde, não teve coragem, teve medo. Se alguma vez você já o negou, deixe Ele ser o centro e diz para Ele perdão, ou o que você sentir que deva dizer. E é isso, gente. Não tenha medo de deixar Deus ser o centro da sua vida. Deixe Ele ser o centro da sua vida. Eu vos falei em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.